Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada. Meus amigos e minhas amigas, estou aqui para trazer para vocês um vídeo sensacional. Vocês sabem que o nosso principal objetivo é passar aquilo que o governo Lula vem fazendo para que todo brasileiro tome conhecimento, e nós sabemos que não é pouca coisa. Hoje teve um ato lá no Palácio do Planalto, onde o Lula deveria participar, mas ele não pôde. O ministro Renan Filho vai explicar o porquê. Esse ato envolvia o Ratinho Júnior, filho do Ratinho, que a gente aí há poucos dias subiu um vídeo dele falando besteira pra caramba sobre o governo Lula. O ministro Renan Filho, na lata do Ratinho, ele prova com números o quanto pequeno foi o governo Bolsonaro, que esse mesmo Ratinho Júnior estava na Paulista defendendo-o, e mostra o quão grande é o governo Lula. A cara do Ratinho Júnior não tem preço. Vamos fazer o seguinte? Vamos assistir, já mete o dedo no like e a gente volta comentando. É sensacional. Vamos nessa? Com a palavra, o ministro de Estado dos Transportes, Renan Filho. Boa tarde a todos, queria saudá-los muito carinhosamente. Queria abraçar a ministra Gleisi Hoffmann, que nesse ato está aqui representando o presidente Lula, né? O presidente estava confirmado a presença, aliás, ele tem estado aqui em todas as assinaturas do Paraná, mas essa semana, como todo povo brasileiro sabe, o presidente precisou comparecer ao sepultamento do Papa Francisco, retornou há pouco, e nos próximos dias nós teremos o 1º de maio, e o presidente terminou represando algumas atividades, tem que gravar uma mensagem para o povo brasileiro e para o trabalhador no 1º de maio, e terminou atrasando um pouquinho, não pôde estar presente, mas governador Ratinho Júnior, o presidente abriu uma exceção, porque são raras as solenidades nessa sala sem a presença dele. Essa sala aqui é bem próxima ao gabinete presidencial, e ele permitiu que isso ocorresse exatamente pelo deslocamento de tantas pessoas que vieram do Paraná, as empresas que venceram as concessões, os representantes do Ministério dos Transportes, da NTT. Então eu acho que foi uma concessão especial do presidente Lula, que demonstra o carinho dele pelos os novos investimentos que o Brasil vem recebendo e o Paraná vem recebendo especialmente. Então eu queria também agradecer, governador, a sua presença, o trabalho parceiro que tem feito junto ao governo federal. Isso é uma parceria Paraná-Brasil, independente de questões políticas. Mas é uma parceria Paraná-Brasil que dá certo, empurra o estado do Paraná para frente. Eu estava conversando ali com a ministra Gleisi, veja bem, o governo Bolsonaro, no último ano da gestão dele, investiu 200 milhões nas rodovias federais do estado do Paraná. Nós investimos no nosso primeiro ano 543, ou seja, quase 3 vezes mais recursos. Isso fez, governador, melhorar a qualidade da malha. Mas esses 543 milhões de reais são uma parcela pequena desses mais de 60 bilhões de reais que vão ser investidos no Paraná para transformar a infraestrutura. Por mais que a gente tenha feito, ministra Gleisi, há espaço para a gente fazer mais, mas o presidente Lula triplicou os recursos para o Estado. Isso foi bastante relevante. Obra iniciando, maior volume de investimentos privados que a região sudeste do Paraná vai receber, ligando Goiânia a Rio Verde e ligando Rio Verde a Itumbiara, fazendo uma ligação do modo rodoviário com a hidrovia, que escoa também a parte da produção de Goiás para o estado de São Paulo mandar para o mundo. Uma obra também fundamental. E na quarta, pessoal, nós vamos fazer o leilão da BR-040, do Rio de Janeiro, passando pela Baixada Fluminense. Todo mundo conhece, mesmo que não seja do Rio, esse termo. É a região mais populosa do estado do Rio, cortando toda a Baixada. Depois subindo a Serra de Petrópolis, que todo mundo conhece, conhecida até pelo que representou no Império. Depois chegando até Juiz de Fora,
em Minas Gerais, que é uma cidade mineira com muita característica de carioca, justamente pela sua proximidade e relação econômica com o Rio de Janeiro. O que nós estamos virando a página nesse país, ministra Gleisi, é isso. É tirando obras do papel, botando obras para andar, resolvendo problemas do passado, e essa gestão do presidente Lula ficará marcada como uma gestão que garantiu o maior volume de investimentos privados associados ao fortalecimento dos investimentos do Orçamento Geral da União, dos orçamentos públicos da nossa história recente. Então, hoje, a Motiva aqui está garantindo 16 bilhões de reais em investimentos. E a EPR, 20 bilhões de reais. Só esses dois contratos, 36 bilhões de reais de investimentos privados para o estado do Paraná. Só para citar algumas coisinhas bem rápidas, governador, no caso lá da região ali em que a EPR ganhou, que a gente tem muitas cidades importantes, Mauá da Serra, Londrina, Sertanópolis, além de interligar o estado do Paraná aos estados de Santa Catarina e de São Paulo, além de interligar ao Porto de Paranaguá, portanto uma região muito importante, um contrato fundamental, nós teremos, ministra Gleisi, 133 quilômetros de duplicação, 24 quilômetros de faixas adicionais, vias marginais nas áreas urbanas, 62 quilômetros de contorno para tirar o fluxo pesado de dentro de Ponta Grossa, de dentro de Apucarana, de dentro de Califórnia, 2 áreas de escape para garantir segurança em descidas de serra para caminhoneiro, além de aumentar o investimento público, como disse, o presidente Lula vem aumentando muito o investimento privado. Fiz uma comparação, governador, mostrando que em 22, com todas as rodovias antes de qualquer concessão, ou seja, estavam todas sob a nossa alçada, o governo federal investiu 200 milhões. Esse ano, mesmo com as concessões que estamos fazendo, eu mostrava ali a ministra Gleisi, nós temos a disponibilidade de 446 milhões de reais para as rodovias que remanescerem federais. Então, nós teremos mais investimentos nas rodovias federais que foram concedidas e teremos também o fortalecimento dos investimentos nas rodovias federais que continuarão com o DENIT na sua administração. Quer ver uma coisa, ministra Gleisi, aí caminho para concluir esse evento tão importante. O governo federal é um governo que faz parcerias com os governos estaduais, independente das posições políticas dos governadores. Mas vejam o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul sofreu uma grandiosa catástrofe climática, talvez a maior da sua história, divulgada internacionalmente no ano passado, que completou um ano essa semana. Ontem a TV Globo fez uma matéria no Fantástico até, marcando a passagem de um ano daquela catástrofe. O que aconteceu com a economia do Rio Grande do Sul após aquela catástrofe? Graças a essa parceria, no caso lá, Rio Grande do Sul, Brasil. O Brasil investiu lá 111 bilhões de reais. Enquanto o governo local investiu 6 bilhões de reais. 6. O Rio Grande do Sul tinha tido uma outra catástrofe climática de grande proporção em 2022, uma seca forte que afetou o sul todo, mas especialmente o Rio Grande. O que fez o governo federal em 22, aquele ano que além da eleição, aconteceu essa seca no sul do Brasil. O que fez o governo federal? Muito pouco ou nada. O PIB do Rio Grande caiu 2,6%, enquanto a média nacional do PIB foi 3%. Ou seja, Brasil 3%, Rio Grande do Sul menos 2,6% em virtude da forte estiagem e sem ação do governo federal. Em 24, nesses tempos de mudança climática, cada vez acontece mais isso, maior incidência, maior veemência dessas catástrofes. Nós tivemos uma outra, a enchente, que foi muito maior em proporção do que a anterior. Todo mundo assistiu às cenas na televisão, derrubou casas, empresas, levou rodovias, ferrovias, municipais, estaduais e federais, que certamente obrigou a todos estarem no mesmo lado para fazer o enfrentamento. O governo federal aplicou 111 bilhões de reais. Suspendeu o pagamento da dívida do Estado por 3 anos, governador, e inclusive a cobrança de juros.
3 anos, só isso. O senhor que conhece finanças públicas, assim como eu, porque também já tive que cuidar de pagar salário, fazer investimento. Só isso aliviou as finanças estaduais do Rio Grande do Sul em 23 bilhões de reais durante o mandato do atual governador. 23 bilhões de reais. O que aconteceu com o PIB do Rio Grande do Sul? E aí concluo. Enquanto o Brasil surpreendeu o mundo, crescendo 3,4%, fomos uma das economias que mais crescemos no mundo. O Rio Grande, depois desse investimento, cresceu 4,9%, ministra Gleisi. 4,9%, tendo nesse ano, exatamente o da catástrofe, o maior crescimento do Estado ao longo dos últimos anos no pós-pandemia. O que isso significa? Investimento transforma. Impulsiona consumo, eleva a autoestima, garante que a economia se recupere. Lá no Rio Grande do Sul, precisou, governador, de uma catástrofe para acontecer essa participação do governo federal, ministra Gleisi. E o governo não se furtou, fez a parceria Rio Grande-Brasil. Mas no Paraná não precisou de catástrofe, precisou apenas da boa política para a gente impulsionar o investimento do Estado. Muito obrigado e um abraço a todos. Meus amigos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cara, sensacional. Olha, eu vou dizer, o Renan fez direitinho o papel do Lula. Deixou o Ratinho Júnior de queixo caído. Contou tudo e mais um pouco sobre o que é o governo Lula. Vamos ser bem honestos? Não tem preço a gente ver um cara como o Ratinho Júnior que fica aí puxando o saco do Bolsonaro, ou pelo menos fingindo, tem que ouvir essas verdades do Renan Filho. Gostou? Mete o dedo no like, comente e passe bastante adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo explicativo durante a nossa live. Estou feliz demais com esse vídeo. Valeu, gente. Tchau.